Simbora! Informações. O Julián Millán tá para chegar, o zagueiro do Nacional, mas a principal informação é que o Fluminense está fechando a contratação de Rodrigo Castillo, centroavante da equipe do Lanús. O que importa mais é a questão dos valores. Vamos rodar a vinheta e eu falo mais e te conto mais. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no canal e vamos embora pra gente poder falar de notícias do Fluminense. Eu queria destacar aqui nesse vídeo, antes da gente falar sobre a notícia do Castillo, sobre o Julián Millán. Isso porque o jogador voa pro Brasil hoje, deve chegar lá no aeroporto do Galeão ali na parte da noite. Já está tudo certo, o Fluminense efetiva a contratação por 4 milhões de dólares, mais 1 milhão de bônus, caso ele funcione, ele dê certo. O que chama a atenção em relação a ele é a qualidade, tá? Fui me aprofundar um pouquinho mais sobre ele, entender um pouquinho mais sobre o jogador e eu falei uma coisa ontem que, obviamente, aqueles mais atentos não, mas quem estava mais desatento no vídeo se assustou um pouquinho, mas que era de que as ações com bola dele tem um perfil muito parecido com o do Freitas. E eu considero isso algo positivo, tá? E por quê? Porque ele chega para substituir o Freitas, né? Para virar titular na posição do Freitas. E eu espero que as ações dele com bola tenham mais qualidade, né? Porque o perfil é parecido. Muito corte, drible, lançamento, bola longa, saída jogando com confiança. E também espero que defensivamente ele seja muito mais seguro. Mas eu vou ficar só com essa análise aqui feita pelo Santiago Acevedo, que é lá do Uruguai, é um jornalista esportivo que fala bastante de futebol ali para o público uruguaio, e ele fala o seguinte, é duríssima a saída, a baixa que o Nacional sofre com a saída de Julián Millán. O Nacional perde seu melhor jogador no último ano, o mais regular e o melhor zagueiro do futebol uruguaio, com rendimentos muito altos. Um defensor alto, rápido, forte fisicamente, que vai bem por cima e também dos dois lados. Com um timing muito bom, ou seja, tempo de bola muito bom. Consegue lidar muito bem com a bola nos pés, né? Carregar a bola. Ideal para jogar com a linha adiantada, para fazer esse retrocesso, essa volta, essa recomposição com uma velocidade que o caracteriza, ou seja, é rápido também. O Brasileirão cai para ele como um anel no dedo. Cai perfeitamente. Tem 51 partidas oficiais e marcou 5 gols, entregou 2 assistências. Os números acho que estão mais ou menos, né? Porque falavam que ele tinha dado 3 assistências. Uma delas numa final no jogo de volta para ser campeão uruguaio. Um dos melhores zagueiros do local, né? Nos últimos anos. É para continuar olhando ele de perto. Não me estranharia que a seleção colombiana o chamasse se ele render no Fluminense. Com essas informações, ele foi escolhido o craque do público no Campeonato Uruguaio passado, como se fosse o antigo craque da galera, né? Fico muito feliz, cara, porque, novamente, a contratação dá certo ou não dá certo, é do jogo, acontece, pode acontecer, enfim, são situações diferentes. Tem contratações que são contratações ruins que dão certo, por exemplo, a contratação do Richard, quem que se lembra? A contratação do Richard é uma contratação ruim, é um contrapeso. A gente só estava trazendo o Richard para conseguir fechar a negociação do Robinho. Isso não é o ideal, trazer um jogador para isso. Mas deu certo, o Richard joga bem no Fluminense e é vendido depois por uma boa grana. E tem contratações que fazem sentido, mas dão errado. Contratações, por exemplo, como a do Fernando Pacheco. O Fluminense foi buscar um jovem por um preço baixo e acabou dando errado. A contratação do Julián é uma contratação que faz sentido. Claro, tem contratações que fazem sentido e dão certo, como a do John Arias, por exemplo. Deu certo aqui. Depois, aí é questão dele, né, da vida dele. Mas aqui ele deu certo. Vamos torcer para do Julián Millán ser esse tipo. Já se inscreveu? Já deixou o like aqui embaixo? Ainda não? Então, se não fizer isso, o Fluminense vai pagar 10 milhões de dólares num centroavante, tá? Pois é, talvez o Fluminense faça mesmo se você der o like, mas me dá essa moral aí. Informação do Nicolás Botza, acho que é assim que se fala, enfim. Ele é argentino e faz a cobertura dos times de La Plata, mais especialmente ali do Gimnasia de La Plata. E ele deu uma informação
acerca do jogador Rodrigo Castillo, que é do Lanús. E que você pode estar se perguntando inicialmente, mas assim, Gabriel, tá, antes de você ler a notícia, por que eu vou confiar se ele é de La Plata o Lanús não é de La Plata? O que tem a ver? É porque o Rodrigo Castillo foi comprado pelo Lanús vindo do Gimnasia e Esgrima de La Plata. Então, então provavelmente ele tem fontes, é jornalista, tem fontes e teria ali essa lógica também. Diz aqui a informação dele, tá? Que restam apenas detalhes para Rodrigo Castillo se juntar ao Fluminense. O negócio está avaliado em cerca de 10 milhões de dólares. Uma venda extraordinária está prestes a ser finalizada pelo Lanús, que pagou 1,8 milhão de dólares há 8 meses, com um saldo restante a ser pagos em parcelas ao Gimnasia e Esgrima. Eu não entendi aqui se é a mais, né? Seria um valor a mais que pagaria em parcelas ou é esse próprio valor, né? Não fica muito claro, mas eu imagino que tenha um valor ali que seria pago em parcelas. Há 8 meses atrás, o Castillo estava no Gimnasia e foi vendido por 2 milhões de dólares. Agora o Fluminense vai contratar e, pelo que se fala, fala-se em 10 milhões de dólares. A apuração do portal UOL é de que o Fluminense trabalha para poder adquirir 100% do jogador. Tá? Vai adquirir 100%, não deixar qualquer percentual. Só que, embora os clubes deixem esse valor em sigilo, o que se fala no mercado, a tendência é que o acordo seja fechado na pedida da equipe argentina, 10 milhões de dólares. E aí, aqui eu preciso falar uma coisa, tá? Que eu acho importante, que eu venho falando de todo esse mercado. A equipe do Fluminense precisa de um centroavante. E precisava de um grande centroavante. Quando o Fluminense vai ao mercado e tenta contratar o Hulk, lá no início, tá? Quando chegar o Castillo, talvez eu destrinche um pouco mais um vídeo sobre isso. A gente tá falando que o Fluminense tinha que gastar, o Hulk era caro, ganhava quase 3 milhões de reais por mês, mas o Fluminense precisava de alguém ali que resolvesse. Não podia entrar na temporada 2026 tendo essa crítica ao centroavante. Pois bem, John Kennedy fez 4 gols, mas já está há um tempo sem fazer gols. A impressão inicial do John Kennedy foi boa, mas assim, passar longe de ser o 9 que resolveria. Pode ser que vá se tornar durante a temporada. Mas agora, já deu tempo dele jogar o suficiente para passar aquela empolgação inicial também. O John Kennedy se apresentou para essa temporada muito melhor fisicamente, mas para fazer composição. Então o 9 de peso está sendo o Rodrigo Castillo. O preço de 9 de peso também está sendo o Rodrigo Castillo. Lá quando a gente negociou com o Hulk, se eu falasse para vocês aqui, o Fluminense vai gastar 10 milhões de dólares contratando um centroavante. Eu tenho certeza que a gente não estaria falando de um jogador que, na carreira, né, um jogador que com 21 anos, com 20 para 21 anos, sobe da base do River, joga no Deportivo Madryn e que praticamente um terço, quase metade dos seus gols foram marcados por esse Deportivo Madryn, que joga as divisões inferiores do Campeonato Argentino, a segunda divisão. Desde 2023, quando ele já tinha 24 anos e ele chegou no Gimnasia, 2023, 23, 24 e 25. Vou nem botar essa temporada para ser justo. Ele marcou 22 gols em 3 temporadas. O número de jogos não é muito alto. Então, assim, o Castillo me parece um centroavante interessante. Tá? Ele me parece que tem a possibilidade de evoluir. Muita gente citando que o Germancano começa a fazer gols justamente nessa idade, 27, 28 anos, mais ou menos nessa idade mesmo. E de fato quando ele começa a rodar o Campeonato Colombiano, vai pro Campeonato Mexicano depois, acaba se lesionando, volta, vem pro Vasco e depois pro Fluminense. E de fato pode ser. O ponto é, o Fluminense está pagando um valor alto pelo que o Rodrigo Castillo é hoje. Esse é o ponto. Volto na questão do zagueiro que eu falei. As contratações certas podem dar errado e as contratações erradas podem dar certo. Eu não acho que está errado o Fluminense buscar o Castillo. Também como não achava o Fluminense errado buscar o Coelho. Não achava errado o Fluminense buscar o Ávalos. Mas com um outro perfil. Um outro perfil. Por várias vezes aqui eu falei. Essas contratações seriam mais bem recebidas se tivessem uns contratados já, por exemplo, tivesse vindo o Hulk. E agora vem esses por um valor um pouco mais baixo. Quando o Fluminense começa as negociações, falando em 4 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, e fecha no valor do Lanús, mostrou desespero no mercado. E, bem, vamos lá, salvo algumas exceções, quem tá lá no mercado comprando coisa na véspera do Natal, 6:30 da tarde, com o mercado lotado,
Se você não é a pessoa que trabalhou até o último dia, no geral você é desorganizado. O Fluminense se desorganizou nessa janela. Lá atrás, quase 3 meses atrás, a gente já falava sobre a necessidade de um centroavante nessa janela. Os trabalhos já estavam abertos para contratar. E o Fluminense só fica para a última hora, porque o mercado se apresentou mais caro e quanto mais, é o paradoxo, né? Quanto mais demora, pior vai ficando para resolver. Mais demora, pior vai ficando para resolver. Mais demora, pior vai ficando para resolver. A situação vai ficando pior, porque todo mundo sabe do seu desespero e sabe das outras propostas que você já fez. O Fluminense acho que seguiu uma linha muito errada nessa janela. Seguiu uma linha bem errada na questão de centroavante. Apesar das contratações estarem sendo boas. Acho que a condução da questão do centroavante é que não está sendo interessante. Muito tempo perdido no Hulk. Muito tempo depois deixando o Bouanga sem resposta. E agora, no final das contas, um problema. Buscando a contratação de um jogador que é interessante, mas por um valor muito acima. O Caxias pode ser artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Ou desse ano, né, na verdade. Pode ser que seja. Ainda assim, talvez lá ele vai valer 15 milhões de dólares. Mas neste momento, não valeria 10. Esse é o ponto. Pode justificar no futuro. Analisando hoje, que é o que eu tenho para analisar, é o hoje. Tá caro. E aí você pode virar e falar, Gabriel, mas a gente precisa desesperadamente de centroavante. Eu concordo. Aí eu olho o mercado brasileiro e eu vejo que o Cassierra, que seria um centroavante que acho que a maioria aprovaria, pro Atlético Mineiro custou 7 milhões de euros, né? Daria um pouquinho mais de dólares. Aí eu vou vendo que outros centroavantes aqui pelo Brasil tiveram um preço não muito alto, assim. Alguns jogadores, inclusive, que eu julgo que não são tão bons quanto seria o Caxias, mas o Isidro Pita, por exemplo, custou menos na temporada passada. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que tem muito mais jogador. Não é esse o ponto. Eu estou dizendo que esta negociação, o Fluminense está pagando mais do que ele vale hoje. Pode ser que no futuro ele vale até mais, mas o futuro é o futuro. Eu estou analisando o presente. Vamos ficar de olho. Seria mais um gringo vindo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.